Fica que o Espírito Santo está trabalhando, quer falar conosco, né? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Josué 24, 14 e 15, e depois Lucas 6, 46 ao 49. Hoje o tema que eu vou pregar é esse aqui, ó, desafios da família cristã na era digital e pós-modernidade. Josué 24, 14 diz o seguinte: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que seus antepassados adoraram além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses de seus antepassados, que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Lucas 6, 46 ao 49 diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei ao que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez diante do Senhor, com os nossos corações abertos, ó Deus, para ouvir a ministração do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. A voz é minha, Jesus, mas a palavra é tua. E eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento, o nosso coração. Nós rejeitamos e repreendemos agora toda a conversa, tudo aquilo que não provém do Senhor, que possamos estar atentos, ó Deus, à voz do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, hoje é o fechamento da campanha, né, da família. 31 dias nós fomos desafiados, né, a lermos a palavra, um capítulo por dia, e nós fomos, de certa forma, desafiados por Deus a melhorar alguma coisa em nossa vida. Todo capítulo que nós lemos, nós encontramos ali, né, 31 pessoas aqui da igreja que escreveu alguma coisa, né, que Deus ministrou ao seu coração para que ela pudesse falar à igreja, e nós fomos ali desafiados a melhorar o nosso comportamento, a nossa conduta, né. Eu não vou fazer aqui como o pastor Félix fez, pegar muitos irmãos, né, e citar, eu achei aquilo maravilhoso, ele citou várias partes que alguns irmãos foram falando, até porque vocês já leram, né, os 31 capítulos desse livro. Então, Provérbios, durante esses 31 dias, nós fomos desafiados a melhorar alguma coisa na nossa vida. Você melhorou alguma coisa? Amém? Glória a Deus, nós melhoramos alguma coisa. E o texto que nós lemos dois textos. Um fala de posicionamento, Josué vai falar de posicionamento, de escolha, né, de vontade, né? Enquanto muitos estavam, né, seguindo por um caminho, ele vai dizer, olha, não, eu e minha casa não. Já Lucas vai falar de construção, e de construção eu entendo um pouquinho, né? Vai falar sobre aquele que constrói a sua casa em uma rocha, e aí vem o vendaval e ela permanece firme, e vai falar também daquela mesma pessoa, no mesmo contexto, de uma pessoa que constrói a sua casa, que não é na rocha, sem fundação, e vem a torrente de água ali e derruba. Então, quando nós lemos esses dois textos, o que fala conosco? De posicionamento, e é isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu tenho muitas questões para conversar com vocês hoje. Quantos vão pregar comigo? Diga glória a Deus. Amém. E eu quero começar com uma pergunta. Pergunta para uma pessoa que não seja da sua família, faça a seguinte pergunta para ele: como está a sua família? Não pode ser a sua família não, irmão, pelo amor de Deus. Isso. Como está a sua família, irmão? Está bem? Muito bem.
Gostaram, né? Porque perguntar para a nossa família é fácil, a gente já sabe como é que a nossa família está, né? E tem umas que até que não está bem, que vai dizer que está, porque aprendeu que vai tudo bem, né? A gente tem que aprender a declarar que está tudo bem na nossa casa. Muito bem, meus queridos. Eu, de vez em quando, eu paro para pensar em algumas coisas, né? Como diz aquelas palavras difíceis, em uma das minhas divagações, né? Eu começo a pensar, eu fico pensando como as coisas mudaram, né? Eu já vou fazer no final do ano alguns aninhos, não vou contar a minha idade para vocês, né? Eu vou fazer alguns aninhos, já estou quase chegando aos 50 anos. E a gente viveu muita coisa, e eu gosto sempre de analisar que eu faço parte de uma das melhores gerações, né? Porque nós vimos a era que não era digital, e nós estamos na era digital, né? Eu gosto de olhar de vez em quando essas crianças que ficam brincando, que já não brincam mais com as mesmas brincadeiras que nós brincávamos antigamente, e eu fico olhando e falo, quão tristes são essas crianças, né? Não sabe o que é jogar bolinha, birosca, bolinha de gude, pique-pega, essas coisas. Não, hoje é tudo do celular, né? Nós vivemos aí, né, um avanço da tecnologia muito grande. E aí a gente percebe que as coisas ficaram muito fáceis, sim ou não? As coisas ficaram fáceis demais, tudo hoje ficou mais fácil, tudo. O acesso ao conhecimento ficou fácil, o acesso a bens materiais ficou fácil, viajar ficou fácil, olha lá que eu gosto de viajar bastante, tudo ficou fácil, queridos. Então esse avanço da tecnologia, a sociedade ela foi mudando, se reinventando, e aí chegaram novas condutas, novas práticas, nós tivemos que engolir alguma delas, né, pela goela dentro, e nós muitas vezes nem queríamos que as coisas mudassem, mas foi mudando, não há o que fazer mais. Né? As coisas foram mudando por si só, umas naturalmente e outras não. E não são todas as mudanças que foram boas, né? Algumas mudanças foram bem ruins, mas algumas mudanças foram boas, nós não podemos negar isso aí. Olha para você ver o churrasco, irmão, como o churrasco ficou melhor nesses últimos anos, né? Ô, Tiago, antigamente era só maçã de peito, linguiça, chã de fora, que mais? Patinho, essas coisas. Hoje não. Hoje é o quê? Tomahawk. Tem uma carne que tem até o nome de um misto, sabia? Tomahawk, né? Ancho. Olha, irmão, como a coisa mudou. Algumas casas ficaram boas, sim, senhores, tá? O churrasco foi uma delas. Há anos atrás também nós não tínhamos o que nós temos hoje, tecnologia, né? Olha, quem tem celular aí? Levanta o celular aí, por favor. Quem trouxe o celular? Olha só, levanta o celular aí, irmão. Agora liga o seu celular na câmera aí, olha só que coisa interessante. Liga o seu celular na câmera, por favor, eu vou te pedir por favor. Eu sou o chefe aqui agora, entendeu? Eu posso pedir isso para vocês. Liga o celular na câmera aí. Agora tira uma foto daqui, por favor. Isso, aí. Todo mundo tirou? Obrigado, irmão. Vocês não sabem como é que eu estou me sentindo agora. Nunca tanta gente tirou foto de mim num momento só. Eu vou embora hoje feliz demais da conta, entendeu? Porque, olha, a minha esposa que está ali, amor, perdeu para mim, tá? Perdeu. Hoje eu vou para casa feliz, tá? Para não falar disso, do celular, da inteligência artificial que nós trouxemos para dentro da nossa casa, né? A gente quer ouvir uma música, eu não tenho lá em casa, mas eu sei que muita gente tem. A irmã Alexa, né? Toca aí, Alexa, o louvor tal, a irmã Alexa toca, né? Então, assim, isso foi, de certa forma, muito bom. Mas mudou muita coisa também. Parte das ideologias mudaram, a ciência mudou bastante, a política, então, nem se fala como a política mudou nesses últimos anos, tá? E em meio a toda essa mudança, meus queridos, nós, a família cristã, a nossa família, eu considero como a instituição que mais sofreu nesses últimos anos, né? Talvez nenhuma outra instituição sofreu tanto como a família cristã tem sofrido. Por quê? Porque as condutas foram se modificando, né? Os padrões de comportamento foram se multiplicando. Eu não vou nem entrar nesse método de família, né, segundo as leis, porque não teríamos tempo para isso. Mas hoje o modelo de família mudaram muito e vocês sabem disso. Então, como as condutas foram se modificando, valores também foram se modificando. Muitos valores, inclusive, foram se perdendo
né, no decorrer desses últimos anos, coisa que nós dávamos muito valor antigamente, hoje praticamente não vemos isso, porque as condutas foram se modificando. E como essas condutas mudam, a sociedade muda, chegam os desafios. E eu quero falar sobre alguns desafios. E eu pesquisando, quais são os desafios que nós enfrentamos hoje? Um deles, falta de tempo, tecnologia criando distância, pressões culturais e financeiras, relacionamentos frágeis, né? Inclusive o tema que nós participamos ontem na clínica foi esse, dificuldade de transmitir a fé, dentre outros desafios que nós vamos falar nesta noite. Então a pergunta não é como, né, se haverá desafios para a igreja, se haverá desafios para a nossa família, que é uma família cristã, a pergunta já não é essa, se haverá, é como enfrentar o que nós estamos vivendo, tá? Então eu quero dividir hoje a minha pregação em dois pontos, né? Se tiver como apagar só essas luzes aqui do púlpito, não tem problema não. E nós vamos ficar com essas duas perguntas na cabeça durante toda a minha pregação. Primeiro, o que a modernidade quer? E nós vamos ver o que está sendo colocado para nós, né, como um padrão, a forma como nós devemos viver é o padrão que a modernidade quer, e muitas famílias já estão vivendo essa modernidade. O segundo é o que nós, famílias cristãs, faremos. Então, nós estamos como Josué, né, o povo estava lá e ele teve, isso, muito bem, muito obrigado. O povo estava vivendo de certa forma e ele teve que se posicionar, né? O que o povo queria era uma coisa, o que estava no coração dele é outra. Então nós vamos ficar com essas duas perguntas, o que a modernidade quer e o que nós faremos. E o primeiro desafio para nós, irmãos, seríamos enfrentar o secularismo e o relativismo moral. O secularismo consiste na morte da religião e o relativismo consiste na morte da verdade. Hoje cresce a ideia, né, se a gente for para a internet, a gente vai achar pessoas dizendo que não há verdade absoluta. Cada um está definindo agora o que é a sua verdade. Basta você pesquisar e você vai encontrar teólogos, você vai encontrar filósofos. Cada um tem a sua verdade. A verdade de um contra a verdade de quem? Do outro. Desde pequenininhos, todos nós aqui fomos ensinados o quê? Que a mentira é pecado. Que roubar é pecado, mas hoje você vai para a internet e você encontra pessoas dizendo que a mentira já não é errado, desde que satisfaça as suas necessidades. Se roubar também, nós somos ensinados que é pecado, pasmem, pessoas ensinando que roubar também já não é mais pecado. Um dia desse eu vi uma cientista política ensinando, dizendo lá em uma entrevista, uma palestra, que ela via, essas foram as palavras dela, eu vejo uma certa lógica no roubo, porque a pessoa não tem, o outro tem, mas ela precisa satisfazer as suas necessidades, então ela deve ir lá e pegar aquele que não é dela e satisfazer a sua necessidade. É o que nós vemos sendo pregado por aí, sendo ensinado por aí. Mas nós sabemos de antemão que desde quando nós nascemos, que mentir é errado, que roubar é errado, que pecado leva-nos para a perdição. Nós sabemos disso, mas são os valores que estão sendo pregados nessa sociedade. E no fim da vida de Josué, né, como o pastor Tiago falou, ele vai reunir o povo em Siquém, para que o povo tomasse uma decisão. Preste bem atenção, queridos, se nós pararmos para analisar, o povo de Israel foi um povo que viu muitíssimos milagres, viu coisas que nós jamais veremos, sonharíamos ver. Deus operando milagres em todo o tempo, em toda a sua trajetória, mas bastava, né, o povo ficar um pouquinho, né, cômodo, se esquecia de Deus. Então Josué ele vai desafiar o povo a abandonar os falsos deuses. E esse versículo 14 e 15 que nós lemos, é um desafio de Josué. Ele falou, olha, eu quero que vocês, a minha posição é essa. Eu estou decidido, o meu posicionamento é esse. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué não chega para o povo e diz, olha, se der, nós vamos servir ao Senhor. Olha, talvez, né, haja alguma possibilidade, né, de eu não servir. Não, queridos. Ele é enfático, ele é incisivo, ele diz, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a sua escolha, é o seu posicionamento.
Eu gosto de uma frase que eu aprendi há muitos anos, não sei quem escreveu, que diz o seguinte, que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E nós temos escolhas todos os dias para fazer. Todo santo dia nós fazemos escolhas. E eu até concordo, irmãos, que fazer uma escolha em um determinado momento da vida, se esse momento não for um momento muito bom, se for um momento difícil, é complicado a gente fazer algumas escolhas. Eu compreendo isso perfeitamente. Há momentos da vida da gente que é difícil a gente escolher. Mas a gente precisa ter isso em nossa mente, que as nossas escolhas definirão os nossos caminhos, né? O que eu devo fazer em um momento difícil da minha vida? E se nós voltarmos no Antigo Testamento, a gente encontra o profeta Abacuque vivendo esse momento na sua vida. Abacuque está triste, Abacuque está, chateado, porque o Senhor vai trazer, uma nação para punir a nação de Israel. E ele ora a Deus, ele conversa com Deus, e Abacuque quer que Deus resolva a situação do povo de Judá, segundo a sua ótica. Ele achava que Judá não precisava sofrer daquela forma, pensava que Deus poderia dar outro livramento, mas Deus diz o contrário, falou, não, eu vou trazer os babilônicos que vão fazer com que a nação de Judá sofra, vai haver escassez, vai haver fome. E Abacuque, ele tem duas opções na sua vida, ou ele vai continuar reclamando, discordando da vontade divina, vai murmurando, chorando pelos cantos e dizendo, Senhor, não faça isso não. Ele tem essa opção, sim ou não? Tem, ele poderia continuar reclamando, mas ele decide fazer de forma diferente, queridos. Ele toma também um posicionamento. Ele fala, olha, eu sei, o Deus a quem eu sirvo. E lá no finalzinho do seu capítulo, ele chega à conclusão que é melhor não reclamar, que é melhor não questionar, aceitar a vontade divina. E ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos campos não haja mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia, eu me alegrarei do Senhor, Deus da minha salvação. É uma escolha. E nós podemos e devemos fazer esta escolha todo santo dia. Então Josué, ele diz o seguinte, olha, nós vamos permanecer firmes, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então prega comigo pela primeira vez e diz o seguinte, a minha família pertence a Jesus. Mais uma vez, irmão, a minha família pertence a Jesus. Então, o que a modernidade quer para mim e para você hoje? Primeiro, relativizar o pecado. Pecado hoje, dependendo do contexto, já não é mais pecado. Eles querem relativizar. Pecado hoje é segundo a interpretação. E se você pegar cada pecado que a Bíblia escreve, que a Bíblia nomeia, e for para a internet, tem um especialista dizendo o contrário. Não, que não tem problema. Isso foi, agora já não é mais. Então, isso é o que o relativismo prega. Já não há mais essa importância, não precisamos dar tanta importância ao pecado, porque está tudo bem, Jesus só quer o nosso coração e vão vivendo uma vida segundo as suas próprias vontades. Segundo, questionarem a autoridade da Bíblia. Muitos pastores defendendo, pasmem, irmãos, pasmem, pastores defendendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Você acredita numa coisa dessa? Pastores defendendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque tem que incluir uma determinada classe agora nela. Terceiro, dificultar a vida dos pais para educar os seus filhos. Hoje não podemos mais corrigir, porque senão a gente não devemos corrigir como, Vou perguntar baixinho aqui, irmão. Quantos aqui apanharam de currião? Vara de goiaba. O pastor Valdeci levantou as duas mãos. Irmão, a minha mãe era uma profissional. A minha mãe, irmão, ela tinha uma técnica que ela cortava uma mangueira de jardim de mais ou menos 1,5 metro. E ela dividia o primeiro 50 centímetros em 4. E sobrava 1 metro de cabo. E não preciso nem contar o resto para vocês. Porque à medida que aqueles 4 pontas iam quebrando, ela ia abrindo o corte. E aí ele se renovando a cada dia. Entendeu? Então eu apanhei, irmão, igual o tamborim de samba, como diz o ditado.
Eu apanhei, mas virei homem porque apanhei. Hoje, não pode fazer isso mais, porque a modernidade quer que você tem que dar liberdade para os seus filhos. Eles devem crescer da forma que querem. Não sei se vocês acompanharam recentemente, um casal foi condenado a 50 dias de cadeia em São Paulo, porque estavam educando as suas filhas em casa. E alguém ficou sabendo disso, foi para a justiça, e o juiz mandou prender o casal. Tem até um nome aí em inglês que se dá para o ensino escolar, mas eu não sou, depois vocês perguntam para o Tiago que ele sabe. Home alguma coisa, Então é isso aí mesmo que eu não vou falar, entendeu? Foram condenados porque estavam educando seus filhos em casa. Então é isso que nós encontramos, a modernidade querendo enfiar goela abaixo novos padrões de conduta para as nossas famílias. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que estar atentos a isso, porque senão nós vamos nos encontrar como Abacuque se encontrou. Olha, eu vou continuar discordando da forma como está acontecendo, porque Deus não muda essa sociedade, porque Deus não faz uma reviravolta, porque Deus não age dessa, nós vamos ficar igual Abacuque ficou. Mas nós temos que também fazer como ele fez, nos posicionar. E nós poderíamos talvez até fazer um novo Abacuque, dizer, ainda que falte a picanha, que ainda que falte, a gasolina aumente, ainda que não haja paz nas cidades, ainda que eu não consiga emagrecer no ano de 2026, ainda que meu carro quebre, todavia eu vou continuar adorando Deus da minha salvação. É posicionamento. Diga para o seu irmão, você já posicionou? Segundo, e talvez um dos piores, tecnologia e distanciamento familiar. Eu já falei aqui no início que não tem como a gente viver sem a tecnologia, não é? Não tem como mais, irmão. Eu fui um camarada que resisti bastante, eu tinha um medo de pagar conta pelo celular. E aí, todo mundo pagando conta pelo celular, Ademar, eu lá na fila do Banespa fácil, lá na fila da Caixa. Mas teve um dia que eu não tive, eu tive que me ceder. Hoje eu pago tudo pelo celular. Eu morei em Portugal entre 2001 a 2006. Para me falar com a minha mãe, eu tinha que ir para o orelhão e comprar um cartão naquela época e falar com ela 30, 40 minutos. E era um tédio quando a gente tinha que ligar para cá no final de ano, porque todos os orelhões da cidade estavam ocupados. Muito imigrante em Portugal. Hoje não, meu filho liga lá dos Estados Unidos, todo dia lá para casa, a gente fala e vê ele ao mesmo tempo. Olha como a tecnologia é a nosso favor, a gente não vive sem ela. Ela é ruim, pastor? Não, ela não é ruim. O uso desordenado e inconsequente que sim. É a forma como nós a usamos que pode definir se ela está fazendo bem ou fazendo mal na nossa casa. E eu pergunto novamente, como estamos agora? Você perguntou para o seu irmão, agora eu pergunto para mim mesmo. Como estamos em família? Será que nós não estamos interrompendo conversas para olhar a notificação que chega? Será que os nossos filhos não estão disputando nossa atenção com as telas? É preocupante, queridos. Olha só a seguinte, eu quero que vocês acompanhem essa seguinte ilustração. Era uma casa como muitas outras. O nome da ilustração é, repita comigo, casa cheia, corações vazios. Era uma casa como muitas outras. Porta bonita, sala arrumada, tudo no lugar. Quem olhava e fora dizia, que família abençoada. Mas por dentro algo estava... Eu acabei me perdendo aqui, dali com aqui, ó. Porque eu tenho que olhar para vocês, eu tenho que olhar para aqui, eu tenho que olhar para cá. Então deixa eu voltar aqui, que eu vou ler aqui só de raiva agora. Era uma casa como muitas outras, porta bonita, sala arrumada, tudo no lugar. Quem olhava de fora dizia que família abençoada, mas por dentro algo estava se perdendo. O pai chegava do trabalho cansado, sentava no sofá, pegava o celular e ali ficava. A mãe passava o dia resolvendo tudo, quando finalmente parava, também se refugiava em uma tela. Os filhos, cada um no seu quarto, conectados com o mundo, mas desconectados entre si. Não havia brigas, não havia gritos, mas também não havia conversa. As refeições que antes eram momentos de encontro viraram momentos de silêncio. Cada um
cada um com o olhar em sua tela. Ninguém decidiu se afastar. Ninguém disse, vamos nos distanciar. Mas, aos poucos, aconteceu. Um dia o pai percebeu que não sabia mais o que o filho estava vivendo. A mãe percebeu que a filha já não contava mais nada. E os filhos já não viam nos pais alguém com quem pudesse conversar. E o mais assustador é isso. A família ainda morava na mesma casa, mas já não viviam o mesmo lar. Até que certa noite a energia acabou. Tudo ficou escuro. Sem televisão, sem internet, sem celular. Se acontecesse conosco, a gente dizia, Jesus tem misericórdia. E pela primeira vez em muito tempo, eles tiveram que olhar uns para os outros. No começo, silêncio, constrangimento. Pareciam que eram estranhos dentro da própria casa. Mas então alguém disse, a gente não conversa mais, né? E aquela frase simples abriu algo. Vieram risos, tímidos, depois histórias, depois desabafos. E naquela noite, à luz de uma vela, eles redescobriram algo que estava quase perdido, a presença um dos outros. Quando a luz voltou, eles perceberam uma coisa, o problema nunca foi a falta de energia na casa, foi a falta de conexão entre eles. Então, queridos, é isso o que a modernidade quer. Ela quer que nos afastemos dentro uns dos outros, dentro da própria casa, cada um no seu celular e com a sua senha, para que você tenha privacidade. Quer que você falte, não tenha conversa profunda. Quanto mais rasa e rápida, melhor for a conversa, porque aí não perde o próximo vídeo. É isso que a modernidade quer, que é redução do tempo de qualidade em família, cada um no seu canto, sem conversa, como nós vimos aqui. Que nós vivamos a síndrome do hotel. Essa frase eu peguei do pastor Gedimar de Araújo ontem, quem esteve lá viu a síndrome do hotel. Quem já dormiu no hotel sabe que o hotel é um lugar de passagem. A gente chega lá, muitas vezes, altas horas da noite, dorme, toma café de manhã e no outro dia está indo em direção ao destino. Então, muitas famílias estão vivendo a síndrome do hotel. A casa está sendo só um lugar de passagem. Então, queridos, o que nós vamos fazer? Nós vamos repreender isso em nome de Jesus. Nós vamos declarar que a nossa casa é uma casa de paz, que Jesus mora nela, né? Que a nossa família é o nosso bem maior, que não interessa quantas tecnologias venham, nós não vamos abrir mão da nossa família. Amém por isso? Terceiro, pressões culturais e sociais. Muitas vezes a cultura promove valores opostos ao do Evangelho. Hoje, o que está em voga hoje na nossa sociedade é a cultura do individualismo, né? Do consumismo, do imediatismo e tanto ismo que a gente acha por aí. E esses valores, queridos, eles são opostos aos valores que a palavra do Senhor estabeleceu para nós, como famílias cristãs, viverem. E o que é uma cultura? Eu nem pesquisei o que é cultura para trazer para vocês, porque nós já sabemos o que é. É aquilo que nós definimos dentro do nosso ambiente. Olha, a partir de hoje, isso vai fazer parte da nossa família. Os irmãos já me conhecem aqui há alguns anos. Nos últimos, já vai para o 3º ano. Eu tenho um filho de 11 anos, já é o 3º ano que ele lê a Bíblia junto comigo todo dia à noite. E no começo eu lia mais do que ele. Meu filho tem 11 anos, irmãos. No começo eu lia mais do que ele. Hoje ele já não me deixa mais ler, Claudinete. Ele que lê os capítulos todos, eu fico só descansando no Espírito Santo. Entendeu? Porque ele aprendeu a ler a palavra de Deus dentro da nossa casa. Cultura é aquilo que a gente estabelece. Tá? E se a gente não estabelecer uma cultura dentro da nossa casa, a cultura de fora vai se instalar dentro da nossa casa. E depois que ela se instala, querido, dá trabalho para tirá-la. Fica difícil removê-la. Então, fica mais 2 perguntas para nós, como famílias cristãs aqui na IEV. Quais valores são inegociáveis em nossa casa? Será que nós temos valores que são inegociáveis? Temos que ter. Segundo, o que não negociamos, mesmo que todo mundo faça. O povo estava seguindo a corrente, seguindo o fluxo.
Começaram, imagino eu que começou uma família adorando falsos deuses, aí a outra viu que não aconteceu nada, né? Vou começar a adorar também, vamos deixar o Deus de Israel de lado. Aí veio mais outra família, daqui a pouco, esmagadora maioria estava adorando falsos deuses. Josué precisa se levantar e dizer: olha, vocês podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não interessa o que vocês vão fazer. Hoje eu dou para vocês uma escolha. E se nós lemos, né, o contexto, nós vamos encontrar as famílias dizendo: não, nós vamos seguir realmente a Deus. Né? Olha o final do livro de Josué. O povo vai tomar uma decisão, mas precisou de alguém dizer, chamar a atenção: esse homem é Josué. Olha, Josué está nos propondo isso. Olha, você quer saber, Josué? A partir de hoje, nós vamos seguir, vamos servir o Deus de Israel. Posicionamento de um homem que mudou quase toda uma nação. Então, o que a modernidade quer em relação às pressões culturais e sociais da família? Implantar ideologias que confundem, né, as mentes, principalmente mente das crianças e dos adolescentes, para dizê-las que ela não tem um propósito definido. Segundo, desvalorizar a instituição família, promover influências externas sobre a nossa casa. E se a gente não vigiar, queridos, os nossos filhos aprendem muito rápido as coisas, muito rápido. Se a gente não ensina desde pequeno, né, os nossos filhos podem se enveredar por outros caminhos que a gente não quer. Eu cresci na igreja, irmãos. Eu já contei isso aqui, se eu não contei, eu conto de novo. Já falei, eu sou o chefe agora. Eu cresci na igreja casa de oração. Tem alguém que já foi da casa de oração? Não tem ninguém, não. Casa de oração é conhecida como a igreja do véu, as mulheres que usam véu. Na minha época não podia ver televisão, era uma igreja bem rígida. Mas a minha mãe agarrava na minha mão e das minhas irmãs e levava a gente todo domingo para a igreja, para a EBD, todo santo domingo. E eu tive boas professoras da EBD, que me ensinaram o caminho do evangelho desde pequenininho. Quando eu fiz uns 15 anos, 16 anos, eu decidi experimentar como era fora, para sentir o gostinho que tinha o mundo. Graças a Deus, Deus não me deixou lá muito tempo. Mas não tinha um dia, pastor Valteci, que eu saía da minha casa. Nesse período que eu me afastei da igreja. Não tinha um dia em que eu pensava que se eu morresse naquela condição, eu não iria para o céu. Todo santo dia. Eu saí e pedi a Jesus só para me dar a oportunidade de me arrepender antes. Porque eu sabia o caminho que me esperava se eu morresse sem Jesus. Aonde eu estivesse, eu só pedi a Deus, me dê uma oportunidade. Por quê? Porque eu aprendi na igreja valores, aprendi o caminho certo, aprendi o que era salvação, aprendi o que era perdição. Tudo isso eu aprendi na igreja. Então, se a gente não se atenta para isso, estabelecer uma cultura, as pressões vêm. E o que nós faremos, irmãos? Precisamos estabelecer uma cultura forte dentro da nossa casa. Josué disse, eu e a minha casa. Posicionamento. Segundo, vamos mostrar que como família cristã nós temos um propósito. Ele completa, eu e minha família, eles vão fazer o quê? Serviremos ao Senhor. Olha o propósito aí. Terceiro, nossos filhos serão nossos discípulos. Amém, papai e mamãe? Nossos filhos serão nossos discípulos. O mundo pode até tentar pegar eles para ele, mas nós não vamos abrir mão dos nossos filhos, porque eles verão em nós que nós somos homens e mulheres de Deus. Glória a Deus por isso. Nossos filhos serão nossos discípulos. Diga comigo, meu filho é o meu discípulo e eu não abro mão dele. Graças a Deus. Vamos mostrar também para esse mundão afora aí que a instituição do casamento vale a pena sim, que ter filho vale a pena, que ser casado vale a pena, amém? Você que é casado, dá um beijo à sua mulher que eu vou tomar água. Quarto desafio, irmãos. Falta de tempo e prioridades invertidas. Se falta de tempo fosse o problema, né? Ninguém ia conseguir fazer nada. Falta de tempo não é o problema. Talvez nós precisamos de organização com o nosso tempo. A Bíblia tem um texto muito interessante sobre prioridades.
Mateus 5, 19 a 21 diz o seguinte, olha. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros aonde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é prioridade. Nós vivemos realmente em um mundo que parece que o tempo está cada vez ficando menor. E a gente está nessa correria gigantesca. Todo dia muita coisa para fazer. E a gente querendo sempre dar o melhor para a nossa família. Quantos pais não trabalham aí feito loucos, dia e noite, trabalham em 2 empregos, né? Para garantir alguma coisa melhor para a sua família, mas esquecem de dedicar tempo, esquecem de dar uma das coisas essenciais que toda família precisa, presença e formação espiritual. Ô filha, quer tirar? Há muitos anos, quando eu era da igreja Assembleia de Deus aqui de Laranjeiras, pastor Elcio, todo mundo conhece. Eu participei de uma palestra como a clínica da família e foi uma psicóloga palestrar lá, não sei o nome dela, mas ela contou a história que eu nunca esqueci, eu vou contar para vocês. O pai, médico, presbítero da igreja, a mãe médica, professora universitária, um filho de 12, 13 anos na época, não me lembro. O pai muito atarefado, a mãe também, o filho era criado com a babá, e aquele menino começou a ler, ter acesso, né, a livros. E os pais não se interessaram muito, porque chegavam em casa cansado. E um dia, um filho de 12 a 13 anos chega para o pai e fala assim, pai, eu decidi que agora eu sou ateu. O menino criado na igreja, frequentava, né, a EBD por um tempo, e o pai estarrecido, como é que pode? E ao investigar, descobriram que ele estava consumindo leituras que incentivavam, né, essa prática do ateísmo. Livros oferecidos por amigos da escola. E aí você me pergunta, como isso pode acontecer? Uma pessoa criada na igreja se tornar ateu. Pode acontecer. Tinha 2 pais em casa, mas 2 pais que não estavam presentes na vida dos filhos. Então é isso que a modernidade quer em relação à falta de tempo, né? E a prioridade invertida. Quer que nós tenhamos ausência física e emocional. Há pais que já não sabem nem mais o cheiro que o seu filho tem. Não tocam mais nos filhos. Não conversam mais com os filhos. Isso é perigoso. Filho é para sentir a presença do pai e da mãe o tempo todo. Vivemos uma geração de filhos crescendo sem, né, referências sólidas de pai e mãe. O que a modernidade quer também, que nossos filhos não sejam nossos discípulos. Quer também que nós tenhamos refeições rápidas em casa, sem nenhum envolvimento emocional. Quanto mais rápido para dar tempo de ver o próximo vídeo, melhor. E quando nós tratamos de família, queridos, não é aquilo que nós comemos, né? E sim aquilo que nós nutrimos, não é aquilo que a gente, né, coloca na mesa e celebra, não é só isso. É a presença, é o afeto, é isso que faz a diferença em um lar cristão. Quer que os nossos filhos, nós façamos tudo pela nossa família, é isso que a modernidade quer hoje, que nós façamos tudo, mas sem estar próximo a ela. Tem uma frase de uma escritora chamada Maya Angelou, disse o seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse e o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, se um filho ou uma filha tem um pai e uma mãe presente, não interessa, irmãos, a situação que ele viva, ele sabe que dentro da casa dele tem pessoas que ele pode contar. E o que nós faremos, já que a modernidade quer que nós façamos dessa forma, que nós, igreja, vamos definir prioridades não negociáveis,
Vamos ter mais tempo com Deus, com a nossa família, amém? Vamos ter mais tempo com as nossas esposas, amém? Amém não, irmão? Tá, isso sim, eu já ia repreender agora. Vamos ter mais tempo com os nossos filhos, amém? É isso aí. Então prega comigo de novo e diga: presença não é quantidade, é entrega. Quantos querem fazer uma confissão aqui pública e dizer que vai se entregar mais à sua família? Eu prometo me entregar mais à minha família. Amém também você? Eu prometo. A minha família, irmãos, é uma bênção, é o maior bem que Deus me deu nessa terra. Quinto desafio para a gente caminhar para o fim: pressões financeiras e emocionais. Eu não sei se alguém aqui tem ansiedade, alguém aqui tem? Ah, não tem não. Por essas risadas que deram aí, eu acho que não tem muita ansiedade aqui não, né? Nós vivemos, né, em constante ansiedade nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Quer ver só? Quantos aqui tem um boleto para pagar essa semana? Tá vendo aí? Aleluia! Ansiedade, já estamos preocupados. Você nem lembrava do boleto agora, mas eu te fiz lembrar. Todos nós vivemos, irmão. Amanhã eu tenho também. Todos nós aqui temos alguma coisa essa semana. Quem tem filhos, então, a gente faz, como diz o ditado, as tripas do coração para querer dar conforto, comodidade, boa escola. A gente vai vivendo nessa correria, né? A gente vai vivendo essa pressão, né, gigantesca, para que, principalmente nós, os homens, ou aquela mulher que sustenta a sua casa, a gente vive em constante ansiedade para dar conta do recado, gente. E é isso, né? Todos os dias somos pressionados de um lado ou de outro, né? Quebra uma coisa aqui, estraga lá, precisa disso aqui, e a cabeça da gente não para. E muitas vezes a gente vai vivendo isso, essa ansiedade terrível, né? Tanta coisa para fazer, tanta conta para pagar, e a gente vai deixando aquilo que mais importa para nós, que é a nossa família, de lado. Aí a gente já não tira mais um tempo de qualidade, e a gente não faz um passeiozinho de vez em quando. E não vem, eu sou professor lá da sala de casar, a gente fala isso lá constantemente, a questão não é financeira, a questão é de posicionamento. Você pode muito bem sair com a sua família, ir para uma pracinha, chupar um picolé, e os seus filhos vão ficar alegres com isso. Não é dinheiro a questão aqui, é entrega, é dedicação, é zelo, é cuidado. Então, o que a modernidade quer em relação a essas pressões financeiras e emocionais, quer que nós ficamos estressados e cansados emocionalmente. E quem estiver cansado emocionalmente aí, irmão, um ótimo chá para você tomar, o chá da raiz de Jessé, amém? Isso, esse chá é um chá ótimo, cura qualquer cansaço. A modernidade também quer transformar a nossa casa num lugar de tensão e não de descanso. Quer que a ansiedade ocupe o lugar da fé dentro da nossa família. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para o mundo que a nossa casa é uma casa de paz, glória a Deus. É uma casa onde Jesus habita, e por mais que nós sejamos pressionados, Jesus está conosco. Pressões sempre existiram, existem hoje e vão existir até Jesus voltar. E nós não podemos nos conformar com isso. A gente vai viver dessa forma, mas a gente não vai abandonar a nossa família por causa disso, e nem deixá-la sofrer. Vamos descansar em Deus, mesmo que o nosso tempo esteja difícil. Vamos proteger nossa família para que a ansiedade e as facilidades desse mundo não destrua a nossa comunhão. Eu quero fazer nas minhas últimas pregações, eu trago aqui o que eu chamo de exame de consciência. São perguntas para mim, porque quem prega sabe que a mensagem tem que falar primeiro com o pregador, para depois falar com a igreja, para mim. E todas as vezes que eu me pergunto, que eu me confronto, eu aprendo alguma coisa. E eu quero discutir algumas coisas aqui com vocês, ler algumas coisas com vocês aqui, não porque eu estou chamando a sua atenção, mas para que nós possamos fazer um juízo de valor, decidir o que nós podemos melhorar, quais valores nós vamos estabelecer. E o primeiro
seria esse aqui, ó, quem governa a nossa casa? E aí ficam algumas perguntas. A palavra de Deus é lida e ensinada dentro de casa? Nossos filhos veem em nós um exemplo de fé viva? Nossa espiritualidade está limitada somente aqui à igreja? Aqui nós somos uma coisa, nós pregamos, nós cantamos, e em casa não? E fica uma reflexão para nós. Quem governa a casa define o destino da família. Quem governa a nossa casa hoje? Não precisa responder, essa pergunta é para nós. Sobre o nosso tempo e sobre nossa vida espiritual. A palavra de Deus, sobre o nosso tempo e as nossas prioridades. Temos dedicado mais tempo às telas do que às pessoas dentro da nossa casa? Existe diálogo verdadeiro entre nós ou é apenas uma convivência superficial? Estamos presentes de verdade ou apenas fisicamente? O trabalho e as preocupações têm roubado o tempo de qualidade? E fica uma reflexão. Onde está o nosso tempo? Ali estará o nosso coração. Jesus falou agora há pouco, no texto que nós lemos. Aonde estiver o seu coração, o tesouro estará o seu, Sobre influências e valores, temos permitido que a cultura defina nossos valores? O que é que nós não mudamos já, com todo esse avanço? O que é que nós já não mudamos em nossa casa? Será que não é hora de fazer uma varredura? Estamos relativizando aquilo que Deus chama de pecado? Nossos filhos estão sendo mais influenciados pelo mundo do que por nós? Temos discernimento espiritual sobre o que entra em nossa casa? E fica a lição. Se não filtramos o que entra, perdemos o controle do que permanece. Sob nossa posição espiritual, temos nos posicionado espiritualmente como família cristã? Oramos uns pelos outros? Temos protegido o nosso lar espiritualmente ou vivemos de forma passiva, sem vigilância? Vamos vivendo do jeito que dá. E fica a reflexão, famílias que não se posicionam espiritualmente se tornam vulneráveis. E para encerrar, irmãos, sobre nossa decisão por Deus, existe constância ou apenas momentos espirituais esporádicos? Nossa fé é prioridade ou opção? Tenho me posicionado como Josué? E fica a reflexão, servir a Deus é uma decisão diária, não um evento ocasional. Eu queria que você ficasse de pé, já estou encerrando. E eu queria que todas as famílias aí se abraçassem. E eu queria convidar aqui o pastor Fabiano para ele orar por nós. A Claudinete também, são os pastores que cuidam das famílias aqui desta igreja. Na verdade, eu quero que a Claudinete ore. E aí, irmãos, como família, olha quanta família que nem aqui, coisa linda. Irmão, você que não tem família aqui, gente, adota alguém aí, ué. É isso aí, irmão, muito bem, adota alguém aí. Você vê um desgarrado e você cata ele. Cata ele aí, porque... Isso, que coisa linda, ó. Adotou aí, Cida? É isso aí. E aí faça uma reflexão diante de tudo que nós falamos aqui nessa noite. O que é que eu preciso mudar? O que Deus falou comigo nesta noite? Se a sua família estiver tudo bem, irmão, parabéns para você nessa data querida. Maravilha. Agora eu preciso mudar a cada dia um pouco mais, para que eu tenha uma família sempre aos pés de Jesus. Sempre. E faça essa reflexão, o que é que eu preciso mudar? Feche os teus olhos, a Claudinete vai orar por nós. Eu vou descer que eu tenho... Amor, vem cá, minha filha, aqui no primeiro banco aqui agora. Isso, me ajuda aí. Sou pregador, tem que dar exemplo, né? Não posso ficar ali sozinho, né? Não pode não, né? E eu vou descer ali e vou abraçar minha esposa e ser abençoado por Deus essa noite. Diga comigo, a minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Não tem nada melhor, mais importante, mais precioso do que a sua família. Nada, 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 nada. Seja na alegria, na tristeza, ela está lá. Amigos, vêm e vão, conforme
as necessidades, a conveniência. Amigos vêm e vão. Família está lá todo dia. Todo dia. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar, queridos. Estar aqui em cima é causa muito temor. Muito temor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo. E quem somos nós, queridos? Se nós olharmos no espelho hoje e fazermos a pergunta: quem sou eu, Pai? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu glorifico, exalto e bendigo o teu nome. Onde eu passo, exalo o bom perfume de Cristo. As minhas escolhas, elas expressam o primeiro lugar para o Senhor. Ou eu o troco por um passeio, por uma diversão. Quem somos nós? Hoje, quando o pastor Tiago falou, vamos orar, porque Deus está presente neste lugar, vamos pedir a Deus cura. Queridos, Deus é um Deus que cura, Ele não mudou, mas por que Ele não está fazendo nada em nosso meio? Por que a gente clama por cura e a cura não vem? O problema é de Deus. O problema está em mim. É em mim. E eu falei com Deus: Deus, se o Senhor não estiver neste lugar, se o Senhor não fizer nada neste lugar, o que eu estou fazendo aqui? Então, se o Senhor não estiver aqui, queridos, não importa, não preciso sair de casa. Eu vim a este lugar porque eu creio em Deus. Agora aqui é a extensão daquilo que eu faço lá fora. Quando eu coloco meu pé naquela porta para cá, eu tenho que pensar, o que eu fiz lá? Eu sou digna de estar aqui? Perdoe, mas é isso que tem no meu coração. Eu quero ver esse Deus dessa palavra aqui, que fez tantos milagres, fazer o mesmo em nosso meio. E Ele quer fazer. Mas não é uma via de mão única. Tem promessas. Mas tem compromisso. Eu preciso ter compromisso com a minha fé, com a minha igreja. Vamos orar, te louvamos, Pai, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos voltarmos para o Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, Tua palavra foi ministrada de forma tão simples e poderosa nessa noite. E todos nós aqui queremos ver a nossa família prosperar. Todos nós aqui queremos ver, ó Deus, a nossa família crescer, avançar. Todos nós queremos experimentar milagres do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Mas o Senhor exige de nós um compromisso, uma responsabilidade, uma santidade que muitas das vezes nós não estamos comprometidos com isso. Então nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa.
Abre, Pai, em nome de Jesus, os nossos olhos espirituais, para podermos olhar para a nossa vida e para a nossa casa de forma diferente. A partir de hoje, eu vou me comprometer a me doar mais, a buscar mais o Senhor e a ser um canal do Senhor dentro da minha casa para abençoar os meus. Em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor alcance a nossa vida e a nossa casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Todas as famílias aqui representadas recebam nesta noite um toque especial do Senhor. Hoje é o último dia que nós temos para pegarmos a Bíblia no livro de Provérbios 31. Lermos juntos com os nossos. Lermos a devocional que de forma tão especial, 31 pessoas, servos do Senhor desta casa, se dispôs a orar, a buscar o Senhor e a escrever aquilo que o Senhor tem e deseja falar para a igreja. Então, que nesta noite, Senhor, nessa última leitura, o Senhor possa ministrar de forma sobrenatural ao coração de todo aquele que se propuser a fazer. Porque nós, como igreja, nós estamos ensinando, nós estamos direcionando, nós estamos nos empenhando. Agora compete à igreja a receber tudo isso como uma prova do amor do Senhor. Então, em nome de Jesus, nos visita nesta noite. Nos dirija nesta noite. Faz algo novo na nossa vida, na nossa família. Para a tua glória. Tão somente para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda com a sua família, ainda ao lado da sua família, do jeito que vocês estavam, quero aproveitar essa oportunidade e perguntar: Jesus é o convidado principal na sua casa, na sua família? Jesus é o convidado principal no seu coração, na sua vida? O que vai fazer diferença mesmo na sua casa, na sua família, é a presença de Jesus. Em João capítulo 2, casamento em Caná da Galileia, a Bíblia diz: Jesus foi convidado. Jesus era um convidado principal. E naquele casamento houve problemas que você sabe. Acabou o vinho. Jesus estava lá. E ele deu uma ordem: faça isso. E a ordem foi obedecida. E o milagre aconteceu. Jesus quer estar presente na sua casa. Mas acima de tudo, ele quer ser obedecido. A palavra dele ser obedecida, praticada, para que a sua família realmente experimente algo novo. E eu quero perguntar para aqueles que estão nos visitando: Jesus é um convidado principal na sua casa, na sua vida, na sua família? Apocalipse vai falar assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração, a porta da sua casa. E nesta noite ele está desejoso de ir com você até a sua casa. E essa pergunta que eu quero fazer para você: você quer convidar Jesus para ir até a sua casa, o seu lar, a sua família? Levante sua mão bem alto, eu quero orar especificamente por você, pela sua casa, sua família. Levante bem alto. Estou vendo a sua mão lá atrás. Eu queria convidar esses que levantaram as mãos, que viessem aqui à frente. Nós queremos abençoar a sua casa, a sua família. Vem aqui à frente, faz favor. Jesus quer fazer algo novo, começar algo novo. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.
Deus. Jesus, eu Glória a te Deus. entrego minha vida. Glória a Deus. Eu vou pedir que alguns irmãos da igreja abracem esses amados, as famílias lindas, maravilhosas, os nossos Minha consolidadores. família, eu e minha Glória a Deus. casa, Senhor. Glória a Deus. Te serviremos com amor, Glória a Deus. meu Jesus. Se tiver mais alguém, essa é uma noite muito especial. Que Deus quer fazer algo novo na sua casa, na sua família, no seu casamento. Essa é uma grande oportunidade. Vamos orar? Vocês que vieram aqui à frente, eu gostaria que vocês repetissem comigo a oração. E repetissem bem alto. De forma que Deus vai ouvir, lógico. Mas vocês estarão afirmando diante de Deus, toda a igreja, diante do céu, diante de Deus, até mesmo diante do diabo, que agora há um convidado especial na sua casa, Jesus. E aonde Jesus entra, nunca mais a casa é a mesma. Aonde Jesus entra, nunca mais esse lar é o mesmo. E eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso por experiência própria. Vamos orar então? Repita comigo bem alto. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui à frente, declarando que nós queremos, que almejamos a Tua presença na nossa casa, na nossa família, na minha vida. Por isso eu te convido, Senhor, seja um convidado especial, principal na minha casa, na minha vida. Eu reconheço que há no meu coração uma necessidade que só o Senhor pode preencher, que há um vazio que só o Senhor preenche. Eu reconheço que sou pecador e que careço da Tua misericórdia. E eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. Porque a partir de hoje eu quero declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês virassem para a igreja agora. Essa é a família de vocês também. Esta é a sua família. Glória a Deus. E a igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acompanhe esses que estão no colher. Que alcançou a minha casa. Glória a Deus. Jesus alcançou a sua casa hoje, amém? Eu gostaria que você sentasse só mais uns minutinhos que a gente já vai fechar, mas eu quero fazer esse momento de encerramento desse período, né, do mês de maio, que foi um período muito especial de família, né, palavras direcionadas. Quantos aqui fez a devocional no seu lar, na sua casa? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fechar com um versículo, na verdade não é um versículo, é uma parte de um versículo que está em 2 Reis, no capítulo 5, e o versículo 25, no final ele diz assim: onde você esteve, Geazi? Onde você esteve, Geazi? Onde você esteve, Geazi?
Você já perdeu algo assim de muito valor? Você já teve essa experiência de perder algo que era de muito valor? Seja algo financeiro, material, que era valor para você. Ou até mesmo família, algo de muito valor. Qual foi o sentimento? Qual foi a sensação? Nesse caso aqui, Geazi perdeu. Geazi era para ser o sucessor aqui de Eliseu. Já tinha sobre ele uma unção para continuar como um sucessor de Eliseu. E para você que não conhece a história, essa pergunta é Eliseu que está fazendo a Geazi, porque Naamã foi até Eliseu e a história diz que Naamã, um comandante do exército da Síria, ele foi curado e ele queria dar ofertas para Eliseu e Eliseu não aceitou nenhuma dessas ofertas. Era o comando de Deus para Eliseu, mas Geazi achou que Eliseu poderia ter aceitado e ele foi atrás de Naamã depois que ele saiu e contou uma mentira e recebeu um valor lá de Naamã. E aí ele chega até Eliseu e Eliseu faz essa pergunta para ele e a pergunta era: onde que você estava? Ele perdeu pelo que fez. Nós tivemos o mês todinho, mês da família. Oração, leitura de provérbios, fechamos ontem com a clínica da família. E como pastor, a gente entristece o coração, e eu estou falando isso com muito amor, temor, é muita compaixão por você, pela sua casa, pela sua família, porque a gente perdeu. Perdemos a oportunidade de estar reunido com os nossos filhos. O pastor Samuel pregou em cima dessa modernidade. Hoje temos a dificuldade de reunir a família. Perdemos a oportunidade de ler o livro de provérbios, de ensinar, de orar, de começar um período de devocional. Perdemos. Geazi perdeu muito. Perdeu unção, perdeu graça, perdeu ministério, perdeu família. A oportunidade passou. Ontem nós tivemos aqui uma clínica maravilhosa. Nós tivemos aqui, eu creio que dos melhores especialistas das áreas que foram ministradas e assuntos assim, que está ligado diretamente a nós, no nosso dia a dia, e que realmente era tirar as vendas dos olhos. Teve uma encenação aqui com os irmãos, né, o Yuri e a Heloísa, que tirou as vendas dos olhos. E as palestras foram assim, palestras maravilhosas, e a gente, como pastor, sente, porque a resposta não foi aquilo que a gente orava, desejava, queria. E por isso essa palavra de exortação. Onde você estava, Geazi? Onde você estava ontem à tarde? É lógico que alguns vão estar trabalhando, outros tinham outras atividades, mas eu creio que como Geazi, nós estávamos correndo atrás dessas coisas do mundo, que foi a modernidade que o pastor Samuel pregou nesta noite. E perdemos uma grande oportunidade. Amém ou misericórdia? Misericórdia. E era sobre isso que eu queria falar e orar fechando, né? Eu poderia colocar o pessoal da mídia, a última devocional, que é do dia 31, que é hoje, que foi o pastor Valdeci que fez. A gente vai ler só o último parágrafo que ele colocou, que ele escreveu, e aí tem tudo a ver com essa palavra final para a gente orar, ir para a nossa casa, mas acima de tudo meditar sobre isso, das oportunidades que Deus tem nos dado e nós temos perdido como igreja. Se tiver aí, enquanto isso eu gostaria de chamar o Márcio, que está aniversariando, e também a irmã Nininha, que aniversariou ontem também, né? Então, um momento muito especial, enquanto os irmãos colocam, que a gente vai ler esse final, fechando, né, essa campanha. Pode vir, Márcia e irmã Nininha. Vamos ficar de pé, assim que eles colocarem, a gente conseguir colocar. A gente... Olhe para a pessoa que está aí do seu lado aí, pergunta para ele, onde que você estava?
Onde que você esteve, Geazi? Pessoal, conseguiu? Não vai conseguir. Então você vai ler na sua casa o último parágrafo, tem tudo a ver. O pastor Valteci que fez essa última devocional do dia 31. Vamos orar? Teve algum irmão a mais que está aqui no nosso meio, que fez aniversário durante o final de semana? Amanhã vai estar aniversariando. Se tiver alguém, pode vir aqui, nós vamos estar orando também. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu vou dar alguns segundos para você orar e colocar a sua casa, a sua família, a sua vida e refletir sobre essa palavra nesta noite. Te exaltamos, Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o alicerce da nossa casa, como diz a palavra no Sermão do Monte. A Tua palavra diz que aquela pessoa sábia é aquela pessoa prudente que edificou a casa sobre a rocha, e a rocha é o Senhor Jesus. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque Tu és o nosso sustento, Tu és a coluna, Tu és, ó Deus, o convidado principal na nossa casa, na nossa família, mas nós te pedimos perdão, porque nem sempre obedecemos a Tua palavra. O Senhor está nos orientando, o Senhor nos dá uma regra, o Senhor nos dá um caminho, uma direção, e às vezes nós, ó Deus, não andamos neste caminho, nessa direção, em obediência a essa palavra. Nos perdoe, e assim a nossa família leva, ó Deus, recebe as consequências. Nos perdoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos por este mês tão maravilhoso, te louvamos, meu Deus, porque a palavra do Senhor foi lida nos lares, a palavra foi aberta, a família se reuniu, houve culto doméstico, coisa que a modernidade, ó Deus, roubou, tirou, ó Deus, saqueou do nosso lar, da nossa casa, até as casas diminuíram, Senhor, e nem a mesa, ó Deus, às vezes tem para a gente sentar e orar nos olhos. Mas neste mês, muitas das famílias se reuniram, leram, fizeram culto doméstico, ó Deus, com os filhos, com a família, e nós te louvamos por isso, meu Pai, te louvamos pela clínica da família. Foi um tempo muito especial, de palavras, ó Deus, tão profundas e desafiadoras para nós nesse tempo de modernidade. Nós te louvamos por isso em nome do Senhor Jesus. E o que mais, ó Deus, marca o nosso coração, quando Jesus, ó Deus, estava ali sentado ensinando, algumas crianças se aproximaram dele, os discípulos tentaram impedir, e ele fala: por que estão impedindo as crianças virem até a mim? E às vezes, meu Deus, nós mesmos estamos fazendo isso, impedindo que os nossos filhos, ó Deus, chegue até o Senhor. Por isso nós oramos e pedimos perdão. Abençoe, Pai, a igreja. O mês de maio encerra hoje, mas a palavra do Senhor continua. O mês de maio encerra hoje, mas as devocionais, as orações de família, elas continuam. Ah, Deus, o livro de Provérbios lemos todo, mas tem outros livros da palavra que podem ser abertos dentro do lar, dentro da casa, e que seja assim a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, como pastor, ó Deus, e autoridade sobre cada família, eu quero abençoar e declarar, meu Deus, esta palavra de Josué: nós vamos servir ao Senhor. A nossa casa será um altar de adoração ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Erramos, falhamos, ó Deus, vacilamos, mas levantamos a cabeça, olhamos para o Senhor e vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus. E nós queremos finalizar abençoando a vida, ó Deus, dos irmãos que estão aqui à frente. Pai, toma em Tuas mãos por mais um ano de vida, a graça do Senhor seja renovada, o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor, e que eles possam, ó Deus, usufruir neste ano de todo o benefício do céu sobre a vida, a casa e a família deles, que seja um ano de colheitas fartas e abundantes, surpreendentes do Senhor, mas que eles possam provar mais do que todas as coisas, todas as bênçãos materiais, uma presença, uma experiência, uma profundidade com o Senhor que eles ainda não experimentaram. Nós os abençoamos e profetizamos muitos anos de vida, assim como nós abençoamos cada família aqui nesta noite. Nós queremos voltar para a nossa casa hoje, acompanhado pelo Senhor, Pai. Vamos para a nossa casa, nós queremos chegar lá, abrir a nossa porta e falar: Senhor,
Entra primeiro, tu és o convidado principal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Não saia sem dar um abraço, pelo menos uns 3. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a pessoa do seu lado.